o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus foi clara: paguem sim o imposto, cumpram com suas obrigações civis. Honrar a Deus não significa desonrar o imperador. Recusar-se a pagar pelos privilégios, tais como garantia de uma sociedade relativamente herdeira, proteção policial, boas estradas, tribunais funcionando, segurança pública e etc. Como disse o bispo anglicano Charles Riley, a igreja não deve abarcar o Estado, nem o Estado deve tentar engolfar a igreja. Reconhecendo que a igreja tem seu papel e o Estado tem seu papel, Jesus disse: cumpram com seu papel de cidadãos. Há um princípio estabelecido nessas palavras de Jesus: todo cristão deve, por mandamento divino, obediência ao governo civil constituído da nação da qual ele é cidadão. Se o governo do seu país é um governo democrático, como é o caso do nosso, uma república, você tem compromisso e deve obediência e respeito às leis vigentes neste país. Se morássemos em um país de monarquia, monárquico, como a Inglaterra e os países que formam o Reino Unido, nós deveríamos respeito e obediência ao monarca britânico. Independente da circunstância e do contexto sociopolítico de cada nação, de cada país, o cristão tem por mandamento divino que obedecer e respeitar o governo civil, as autoridades que foram constituídas por Deus. Podemos não concordar com tudo o que o governo faz, e temos muitas discordâncias dos nossos governantes, da forma de fazerem determinadas coisas, seja o governante municipal, seja o governante estadual ou o governante federal, seja os nossos legisladores, seja os nossos juízes da Suprema Corte, que ultimamente mais nos envergonham do que nos dão orgulho. Mais uma coisa, nós temos obrigação e dever: respeitar essas autoridades e nos submetermos às leis estabelecidas em nosso país. Se não estamos satisfeitos com isso, mude de país, procure um outro país com o qual as leis sejam mais alinhadas à sua realidade, ao seu gosto. Mas enquanto vivermos em uma república como a nossa, temos que nos submeter às autoridades constituídas. Nós não precisamos idolatrar o governante. Nós não precisamos fazer do governante um modelo a seguir. Nós temos um modelo para seguir. Nós temos um líder, um cabeça, um chefe, que é nosso Rei e Senhor Supremo. A Ele seguimos, Ele procuramos imitar, pois nele não encontraremos nenhuma sombra de contradição. Mas os homens, nós temos que vê-los apenas como homens, como seres humanos que são como nós, com erros, com falhas, com defeitos, mas exercendo, acima de tudo, uma autoridade que foi constituída por Deus. Num país democrático como o nosso, nós temos o privilégio de escolher os nossos governantes através do voto. Escolhemos o homem ou a mulher para exercer aquela função, mas a autoridade que eles dispõem durante o seu mandato de governante foi uma autoridade conferida por Deus a ele. Lembram-se do interrogatório de Jesus, do julgamento de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Pilatos interroga Jesus, faz uma pergunta a ele, Jesus fica calado, e Pilatos então volta-se para Jesus e diz: não me respondes?
Você não está me tratando como alguém que tem autoridade aqui? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te manter preso ou para te soltar? E Jesus diz: nenhuma. Você tem razão, você tem essa autoridade, mas nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dada. Ou seja, a autoridade de Pilatos de prender ou soltar Jesus era uma autoridade dada por Deus, conferida por Deus. Podemos não concordar com os nossos governantes, podemos criticá-lo por decisões precipitadas, mas todos nós devemos nos submeter às leis do Estado enquanto estiverem em vigor. É preciso dar a César o que é de César. Mas há também uma outra obediência que o cristão deve a Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus das Escrituras. Uma obediência que não está restrita à nossa atividade como cidadãos, mas ela abarca todas as questões da vida secular e espiritual. Nenhuma perda material, nenhum temor das autoridades civis deveriam jamais tentar um cristão a fazer coisas que as Escrituras claramente proíbem, ainda que a sociedade permita. Se César quer avançar sua autoridade a ponto de tentar interferir nas consciências individuais de cada cristão, de cada cidadão, quando o Estado tenta ultrapassar a linha de sua autoridade traçada por Deus, essa autoridade não deve ser obedecida, pois Jesus continua. A frase não termina com dai a César o que é de César. Jesus continua e diz: dai a Deus o que é de Deus. César tem a sua autoridade que deve ser reconhecida e obedecida, mas há um limite. A nossa obediência às autoridades civis. O Estado não pode ultrapassar a linha que Deus estabeleceu para eles exercerem a sua autoridade sobre nós. A igreja tem um governante supremo. O Estado é laico e democrático, mas a igreja nem é laica e nem é democrática. A igreja, ela está debaixo de uma autoridade suprema. E essa autoridade pertence única e exclusivamente a nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós nos submetemos em tudo, seja na vida espiritual, seja na vida secular. Dai a Deus o que é de Deus. Quem legisla, quem cria leis no município, Câmara de Vereadores, no Estado, Assembleia Legislativa, no país, Câmara e Senado, quem legisla sobre as leis de um país são esses órgãos que nós somos chamados a eleger para o mandato de 4 anos, a cada 2 anos. Mas quem legisla a consciência do cristão não é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal ou Assembleias Legislativas. Quem legisla a nossa vida é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem estabelece leis, princípios a serem seguidos e obedecidos é o Santo Evangelho, palavra do Senhor, palavra de salvação. Qualquer lei, qualquer proposta, qualquer decreto que se oponha a isso, como cristãos, como cidadãos do céu, não temos a obrigação de cumprir. Cristãos, deem a Deus o que é de Deus, numa medida muito maior do que se dá a César o que é de César. Porque se a César nós damos com restrições, a Deus não podemos dar com nenhuma restrição.
mas devemos obedecê-lo em todas as coisas. Nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos cidadãos brasileiros aqui da terra, comprometidos com a nossa nação, patriotas, como todo brasileiro deve ser. Não patriota de Copa do Mundo, mas patriotas de fato, que ama o seu país, que ama as cores da sua bandeira, que ama o seu hino nacional, que ama os seus símbolos e os seus heróis. Mas nós também somos cidadãos do reino dos céus. As duas cidadanias não podem ser conflitantes. Você não pode defender um princípio na igreja e fora da igreja defender um princípio diferente e contrário àquele estabelecido pelo santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode querer estar comprometido com o reino dos céus e no reino da terra você ser o oposto àquilo que o reino de Deus já estabeleceu em sua palavra no Sermão do Monte. Devemos lealdade tanto a um quanto a outro. Devemos pagar nossos impostos ao Estado, devemos cumprir com as leis estabelecidas, obedecer os nossos governantes, mas também devemos devolver a Deus o que é de Deus. Por exemplo, nos dízimos e nas ofertas. Há o dever para com o Estado e há o dever para com Deus. As duas esferas são distintas. Uma é temporal, a outra é espiritual. Porém, a autoridade suprema em última instância, que merece a nossa obediência suprema, é a Deus. Aquela que estabeleceu todas as coisas, aquele que estabeleceu inclusive as autoridades constituídas. Em última instância, a nossa obediência suprema é a Deus. Eu fico com Pedro, quando disse às autoridades judaicas no Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O ensino das Escrituras é de que o governo humano é estabelecido por Deus para o nosso bem. Mesmo quando a pessoa que ocupa o cargo não é digna de respeito, o ofício que ela ocupa deve ser respeitado. Há um perigo entre dois extremos em nossa sociedade. Dois extremos. O primeiro é dos que veem o diabo no Estado, na política. Dizer que política não é coisa de cristão, que cristão não pode se envolver com política, que cristão não pode falar de política. Isso é uma tolice. Isso é uma tolice. A política faz parte da promoção da dignidade da pessoa humana. É um braço pelo qual Deus governa e alcança os mais carentes, os mais necessitados. Nós precisamos do Estado para uma justa distribuição de renda. Nós precisamos do Estado para estabelecer limites. Já pensou se não existisse Estado? Já pensou em uma sociedade sem leis, sem políticas públicas? Viraria o caos. É a Revolução Francesa, onde não existe regras, onde não existe leis, onde não existe limite para nada. E o fim de tudo é a morte, é a guilhotina. Veja, o tempo mais difícil da história da nação de Israel foi o tempo em que Israel viveu sem ser uma nação. O tempo dos juízes, em que cada um conduzia a sua vida de acordo com a sua mente, com o seu querer, com a sua cabeça, com seus ideais. Tempo difícil, tempo de caos. Então, o Estado não é do diabo. Não é coisa do diabo. Política não é coisa do diabo. Embora tenha uns capeta na política, mas esse aí a gente ora e exorciza no nome de Jesus. Mas tem um outro extremo. Esse é um, mas tem um outro extremo, que é o da idolatria do Estado. Aqueles que idolatram o seu político de estimação.
aqueles que adoram a imagem do seu político de estimação, ainda que não o faça publicamente, mas no seu coração, na sua consciência, tem um sentimento de que aquele determinado político, por causa do seu carisma, por causa da sua popularidade, porque arrasta multidões, será o salvador da pátria. Vai resolver todos os nossos problemas. Vai ser as organizações Tabajara do Brasil. Ainda não nasceu esse político nessa nação. Ainda não nasceu este homem que vai resolver todos os problemas da economia, da educação, da saúde, da segurança pública do nosso país. Todos os que já sentaram na cadeira da presidência da República, na cadeira do governador desse estado falido, na cadeira do prefeito dessa cidade, todos eram homens. Inclusive os que hoje estão ocupando essas funções são apenas homens, falhos, pecadores, por natureza corruptos. E aqui eu não falo de corrupção institucional, mas da corrupção da própria natureza humana. É dessa forma que devemos ver política, Estado, candidatos, como seres humanos, não como salvadores da pátria. Só existe um governante que está assentado no trono mais alto da terra, que é perfeito, que é justo em todas as coisas, que não se encontra em suas palavras e nem em suas ações nenhuma contradição. Esse governante é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode salvar este país e o fará segundo o decreto da sua vontade é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem irá trazer justiça para esse país é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem apieda-se da nossa nação, dos mais fracos aos mais poderosos, dos maiores aos menores, exaltando os humildes e abatendo os orgulhosos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Lula nem Bolsonaro, mas o nosso Rei Supremo, Criador do céu e da terra, aquele que deu a vida pela sua igreja. Então não divinizem seres humanos, políticos, não idolatrem figuras humanas, porque eles sempre acabam nos decepcionando, frustrando nossos sonhos, ideais e perspectivas, posto que são apenas homens. Então cuidado com esses extremos. A igreja deve ser mais sábia do que o mundo e não incorrer num extremo nem outro. Nem condenar a política como coisa do diabo e nem idolatrar políticos, nem ideologias políticas. Para Spurgeon, a lição desse incidente é que o Estado tem a sua função e que nós devemos cumprir com nossas obrigações para com o Estado, mas não devemos esquecer que Deus tem o seu trono e nem permitir que o reino da terra nos transforme em traidores do reino dos céus. César deve manter a sua posição e não intencionar ir além dela, pois somente Deus deve ter o domínio espiritual sobre todos os homens. A nossa consciência deve estar cativa à vontade de Deus. Conforme vimos na conclusão do texto, do versículo 22, ouvindo isso se admiraram e deixando foram embora. A armadilha deles falhou. Não puderam acusar Jesus nem de sedição, nem de se curvar a Roma. Se o mesmo teste fosse feito conosco hoje, passaríamos no teste? Seríamos aprovados ou reprovados? Pense nisso. Reflita sobre isso. Há uma linha tênue
entre a autoridade humana e a autoridade suprema de Deus. O homem não pode ultrapassar esse limite. E nós temos que o tempo todo, mais do que nunca, agora que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos que ter cuidado para sabermos se a nossa obediência realmente está totalmente à vontade de Deus, ou se estamos deixando de obedecer a Deus, de dar a Deus o que é de Deus, para dar a César o que nem é mais de César, posto que o limite foi ultrapassado. Tenhamos cuidado, sejamos vigilantes para que isto não aconteça e não sejamos reprovados pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude. E vamos sair deste culto nessa manhã